graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Se cumprimenta quem está do teu lado, seja muito bem-vindo à primeira igreja batista em Maricá, você que nos assiste pelo Face, seja bem-vindo a esse culto, louvemos ao Senhor, vamos continuar adorando ao único digno da nossa adoração, poder para salvar.
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Fala pra quem tá do teu lado. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos veio redimir-nos com seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, em amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Aleluia. Glória a Deus. Junte-se a uma pessoa agora. Olha para o teu lado aí, pega na mão dessa pessoa. Não vale esposo, não vale esposa. Não pode ser teu parente, não. Olhe para ele e pergunte para ele assim: pelo que você quer que eu ore por você? Seja sincero, fale a verdade, tá bom? Pergunte aí: você quer que eu ore pelo que na sua vida? Agora que você já sabe, ore você por ela e ore também pelo seu irmão que está ao teu lado. Pode orar agora ao som do piano por este pedido que esta pessoa fez. Isso é muito importante. Ore, ministre sobre a vida dele, encorajamento, fortalecimento. Ore mesmo, ore mesmo. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por esta manhã, Senhor. Manhã tão especial. Manhã que o teu povo separou para o louvor da tua glória. Queremos colocar, Pai, cada família, cada irmão e irmã no teu altar nesta manhã. Que as taças cheias das orações dos santos cheguem ao teu trono de graça e que todos nós recebamos graça e misericórdia em tempo oportuno, porque estamos entrando no Santo dos Santos pelo nome de Jesus, porque todos somos sacerdotes,
Todos somos raça eleita, povo adquirido pelo sangue de Jesus, lavados, remidos, para a proclamação do Teu Evangelho. Para tanto, Senhor, te suplicamos que os nossos amados irmãos tenham perfeita comunhão com o Pai e com o Filho, a fim de que não tenhamos medo no tempo da angústia, no tempo da aflição, porque aquele que morreu por nós, aquele que sofreu por nós, aquele que foi moído por nós, foi fiel em tudo até o fim. Importa que também sejamos, não obstante as lutas, guerras e adversidades desta vida, queremos ser íntegros na nossa fé. Fortaleça, Pai, o coração dos nossos irmãos enfermos, encoraje os desanimados. Faça, Senhor, com que aqueles que se afastaram da Tua casa e que não estão servindo ao Senhor em lugar algum, que a Tua igreja possa os resgatar por meio dos pastores, diáconos e cada membro desta igreja, para que possamos ter comunhão plena e ver aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que deixaram a Tua casa, regressando, quando olhamos para o texto que diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a enferma fortalecerei, a quebrada ligarei, mas as gordas e fortes eu as destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Este verso, Pai, deve mexer com a nossa igreja, a fim de que todos nós sejamos simples e humildes na Tua presença, observando, Pai, cada irmão, cuidando da vida do nosso irmão, abençoando o nosso irmão, fortalecendo o nosso irmão. Dentre os enfermos da Tua casa, Pai, nos lembramos da Cirleia, ainda em tratamento, agora em Araruama. Guarda, Pai, a Tua filha, traz cura plena a Cirleia. Abençoa, Pai, o Fábio, que está a caminho de Araruama agora, nosso amado irmão, discípulo precioso de Jesus. Guarda o Fábio na estrada, na ida e na volta, e que todos nós possamos hoje clamar e interceder por todos os enfermos da Tua casa, como verdadeiros sacerdotes, aqueles que entram no Santo dos Santos com ousadia, como ontem vimos, das 7 da manhã às 17, cada um encontro melhor que o outro, cada reunião de oração melhor do que a outra, na nossa primeira jornada de oração neste tempo. Nós Te louvamos, Pai, por todos os irmãos que vieram, porque é um sinal lindo de que a Tua igreja quer caminhar debaixo da oração. Que o Senhor abençoe as mensageiras, que o Senhor abençoe os embaixadores, que o Senhor abençoe os diáconos, que o Senhor abençoe a base de adoração, que o Senhor abençoe a equipe pastoral, que o Senhor abençoe a MCM, Mulheres Cristãs em Missão, que o Senhor abençoe os adolescentes, que o Senhor abençoe os jovens, que o Senhor abençoe, Pai, cada ministério e cada irmão da igreja que escolheu um horário para vir orar. Obrigado, Pai, pela terceira idade. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que se esforçou, se esmerou e dedicou tempo para orarmos por 45 motivos especiais.
que nós não nos esqueçamos destes pedidos. E uma nova jornada de oração há de se iniciar nesta segunda-feira. E nós desejamos muito, Pai, sentir a Tua presença, ver a Tua glória. Nós somos Teus, Pai. Precisamos de Ti. Que a Tua igreja, Pai, esteja sempre em oração, voltada para a oração, vendo o invisível, tocando o intangível, sentindo aquilo que somente o Espírito Santo pode produzir na mente e no coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão sentados, queridos. Olá, Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos às programações da nossa igreja. O Agenda começa agora. Ainda temos alguns exemplares da Bíblia comemorativa dos 100 anos de nossa igreja. Não fique sem a sua. Nos procure ainda hoje. Conectados, todas as quintas às 19h30, uma linda oportunidade para aprender, crescer, multiplicar e permanecer em Cristo. Nessa semana, como viver em verdadeira comunhão às 19h30 e domingo, ceia do Senhor às 10 horas, logo após almoço de comunhão. Participe com toda a sua família. Duas séries que marcaram a história da nossa igreja estão chegando ao fim. Pela manhã, às 10 horas, venha a nós o teu reino. E às 19h30, mais semelhantes a Jesus. Vai deixar saudades. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3. Assim foi nossa festa no Caju. aniversariantes da semana. Deus abençoe a sua vida e o seu casamento.
fazer parte da equipe de comunicação da sua igreja? Fale hoje mesmo com o Fábio Figueiredo. Basta ter conhecimentos básicos em informática. Ministério Integrar. Fale hoje mesmo com o pastor Elisier Silva. O perfil desejado é amor por pessoas, secretaria e estatística. Musicais de fim de ano, novembro e dezembro. Fale hoje mesmo com a ministra de música Patrícia de Jesus. Este foi o Agenda desta semana. Acompanhe as atividades da nossa igreja pelo Instagram E assista aos cultos ao vivo pelo Facebook. Até a próxima! Amados irmãos, vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos fazer com aquela alegria de sempre, porque Deus ama. E você está com esse rosto fechado? Deus ama. Vamos fazer isso com grande alegria nesta manhã e sempre que devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Rude cruz se erigiu, dela dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Eu ali com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, Ele vem me buscar, e com Ele no lar, sua glória pra sempre eu vou ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela presença maravilhosa em nosso meio, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas, onde teu povo aqui, Senhor Deus, tem depositado. Obrigado pela vida de cada um aqui presente nesta manhã. Obrigado também pelos visitantes. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado.
muito obrigado e nos abençoe nesta manhã com esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Como a introdução desse hino é grande, e ele tem como título Olhos do Teu Coração, eu quero falar uma coisa para vocês. A Rosani essa semana teve um susto e ela perdeu a sua visão, estava sem enxergar quase nada. E hoje a gente orando, nós, a igreja inteira orando por ela, o coral todo orando, e ela hoje voltou a enxergar. Glórias sejam dadas ao Senhor, mas o mais importante é abrir os olhos do seu coração. Os olhos do teu coração estejam abertos para contemplar aquilo que Cristo fez por você lá na Rude Cruz.
pedir ao pastor Mário, todos os diáconos que venham. O pastor Mário vai nos conduzir neste tempo de ceia do Senhor. Em seguida a gente prega. Vamos convidar aqui os diáconos. Queridos, este é um dia muito especial. É o dia em que nós estamos participando da ceia do Senhor. E quando a gente vê os elementos pão e vinho, às vezes a gente fica um pouco distante da realidade que representa pão e vinho. Parece que está tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Mas nós não queremos isso. Nós queremos viver. Nós queremos sentir aqueles momentos que Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, foi martirizado, para que nós pudéssemos ter a salvação. Queridos, não é o martírio de Jesus, é a lembrança dele, é o papel dele, é a forma dele, é a sensibilidade dele que nós temos que lembrar. Quando diz Jesus que devemos lembrar em memória de mim, quando Paulo fala, quando Paulo descreve, quando Paulo pode interpretar esse momento tão especial, aí começa a ter sentido o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor está no ato de Jesus se entregar. A ceia de Jesus está no ato do amor eterno de Jesus. A ceia do Senhor está no ato de viver, de expressar, de falar com o coração e não com a fala. Cristianismo, irmãos, é vivência. Cristianismo é exercício do crer, do saber o que é dizer: Jesus, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. A gente tem que entrar nessa dimensão, na profundidade do que é ser Senhor para nós, do que é ser Salvador para nós. E quando Jesus morre na cruz, Ele traz, Ele vive, Ele mostra, Ele testemunha tudo aquilo que Deus, através de milhares de anos, veio falando, veio testemunhando, veio declarando, veio mostrando com amor, com cuidado, dizendo: eu amo você. Que a gente possa sentir hoje esse amor, que
que por tanto falarmos em amor, a palavra se desgastou, a palavra perdeu seu sentido. Mas Deus quer hoje que a gente retome aquele amor lá da cruz, que a gente retome aquele amor lá antes da criação do mundo, quando Deus já tinha um plano salvífico para todos nós. E se a gente olha para dentro de nós, vê, sente, vive, que realmente precisamos amar mais, precisamos aprender o que é amor, precisamos sentir essa sensibilidade do que é amor. A gente não sabe, mas a gente quer experimentar, a gente quer participar, a gente quer sentir com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a mente, com toda a razão, mas com todo o coração. E foi por isso que Jesus, lá, o primeiro milagre que ele fez, foi lá em Caná da Galileia. E muitas pessoas erradamente usam aquele texto para justificar o problema do vinho. Mas se nós entrarmos lá em João 2, diz assim, ao terceiro dia, Deus estava mostrando que ao terceiro dia, na sua ressurreição, ele estava falando do casamento de Jesus com a igreja. Por isso, foi uma síntese profética do que ia acontecer lá na cruz. Jesus nos ama. Mas a gente não sabe a dimensão desse amor. A gente não vive a dimensão desse amor. A gente não explora a intensidade desse amor. E este dia é para a gente viver tudo isso. Este dia é para a gente sentir tudo isso. Esse dia é para a gente refletir o que estamos fazendo como servos. Temos que ser servos perfeitos. Temos que ser servos completos. A gente sabe que somos limitados, que temos debilidades, que temos limites, mas queremos ser o melhor. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus está propondo neste momento, de revermos nossa vida, de revermos nosso testemunho, de revermos o que falamos, de revermos o que vivemos. Porque 12 homens revolucionaram o mundo. E hoje somos, no Brasil, 34 milhões de evangélicos. Mas onde está o nosso testemunho para mudar o mundo? Não pense nos outros, pense em você mesmo. O que eu posso fazer para Jesus? E o mundo nos mostra, e o mundo nos dá exemplos que nos entristecem. Mas, por causa disto, a gente se afasta. A gente põe empecilhos, a gente põe barreiras, a gente põe dificuldades, a gente dá justificativas. E Deus está dizendo hoje a cada um de nós, a começar por mim, deixa Deus chegar mais perto de você. Sinta, viva, participe e saiba que
que Deus nunca nos abandonou, que Deus nunca deixou para depois, que Deus sempre nos abraça, que Deus sempre cuida de cada um de nós. E muitas vezes, irmãos, a gente sabe que Deus é todo poderoso, mas o nosso exemplo, quando oramos, achamos que Deus não pode agir, ou que Deus não vai agir, ou que Deus vai fazer as coisas pela metade. Temos que olhar a nós mesmos. Temos que descolar o nosso tempo de um tempo contaminado com o mundo. Temos que despoluir o nosso tempo. Temos que invadir o nosso tempo com o tempo kairós, que é de Deus. Que nesta manhã, ao olharmos, ao vermos estes elementos do pão e do vinho, que eles tenham vida, que eles sejam memória, porque Deus quer que a gente lembre dele todas as horas, todos os dias. Deus quer a presença de cada um de nós para realizar o seu propósito. Que nesta manhã, a gente, ao comer o pão, lembre-se que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Que ao bebermos o vinho, venhamos a lembrar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que a gente possa mudar, a começar por nós mesmos, e a dizer: Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas omissões, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ideias, e que a nossa mente possa ser invadida, enchida com a mente de Cristo. E a gente viva o que é a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento que estamos vivendo nesta hora, onde estamos relembrando lá no Calvário, quando o Senhor pagou um alto preço por nós. Nós queremos te agradecer, Pai, por isto, porque nós podemos, hoje no século 21, poder estar lembrando do que o Senhor fez por nós, para garantir a nós uma vida eterna nos céus com o Senhor. Obrigado por este pão, Pai, que representa o teu corpo. Que nós possamos, Senhor, fazer jus ao teu sacrifício lá no Calvário. Continua conosco, Senhor. Tem compaixão de nós, para que possamos resplandecer a tua luz aqui neste mundo. Nós te somos gratos por isto, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso coração te admira por todos os teus feitos. Nós reconhecemos que não existe salvação fora de ti. Por isso adentramos esse lugar com o coração alegre, com a certeza de que servimos ao Deus verdadeiro. E ao participar desta mesa, nós temos a convicção do que vamos fazer quando adentrarmos os portais celestiais. Por isso, Deus, nós queremos te entregar toda a nossa vida e te dizer que o Senhor é o primeiro e o último de nossa existência. Por isso, Deus, essa hora nós te entregamos, te oferecemos todo este momento que está sendo feito aqui. E lhe pedimos que o Senhor venha consagrar este vinho e à medida que ele seja ingerido por nós, ele venha gerar saúde espiritual para a nossa vida. Oramos agradecidos por essa manhã especial e que tua bênção esteja sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Dessa vez vocês não ficarão de castigo em pé. Podem estar assentados. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram e vão nos ajudar muito no ministério desta igreja. Queridos, hoje nós teremos o nosso almoço de comunhão. E então, já que ninguém vai precisar chegar em casa cedo, pastor, eu não sabia, participe também. Porque eu acredito que ainda vamos jantar hoje na igreja. Tá bom? Venha a nós o teu reino. Nós vamos pregar sempre sobre o reino de Deus. E uma das coisas que Deus falou forte no meu coração nesta manhã é que a mensagem é a mensagem do reino. Ela não tem fim. Ela não está na nossa agenda, ela não tem tempo para terminar. Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus, ele precisa ser pregado mais e mais, muito mais. Como série de mensagem, de fato, hoje é o último momento em que estamos ensinando. Mas vamos continuar pregando sobre o reino de Deus. É a mensagem do Evangelho, o reino de Deus. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. E como igreja correremos. Vamos trabalhar muito
e o nosso Deus irá adiante de nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Quais fatores nos impedem perdoar nossos devedores? A ignorância, que é o primeiro fator, ensinamos no último domingo. Texto de Marcos, capítulo 12, verso 24, nos mostra de forma explícita que erramos a direção quando nos desviamos da palavra de Deus, quando não a conhecemos de fato, na intimidade. E então Jesus vai dizer assim: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, a ignorância leva muitos crentes a não viverem o máximo da dimensão do mesmo perdão que recebeu de Deus. Nós éramos quais aquele homem que devia milhões de dólares, e porque chorou, se arrependeu e pediu perdão àquele rei, ele foi perdoado. E mais tarde, quando ele encontra com alguém que devia a ele 10 reais, ele não teve a mesma compaixão, a mesma misericórdia. E Jesus, então, dando o exemplo daquele rei, disse que pegou novamente aquele homem e disse: agora, porque você não usou da mesma compaixão, misericórdia e perdão para com aquele que te devia tão pouco, você vai ser jogado nas trevas exteriores e não vai sair de lá enquanto não pagar o último. Queridos, o perdão no meio da igreja gera cura da alma e do corpo, como aprendemos na última semana. É o ser humano integral, total. Quando a nossa vida está isenta de mágoa, de ressentimento, nós não recebemos apenas a cura física, porque ela é passageira, é efêmera. O que de fato nos faz levantar é a alma, é o espírito. A prova disto é que muitos cristãos, quando chegam no hospital, o corpo de fato está abatido, mas o espírito está vivo, está fortificado, está fortalecido, está cheio de fé. O que mais nos importa é a nossa alma. Mas, em segundo lugar, o perdão gera restauração de relacionamento. Os relacionamentos são novamente possíveis quando nós perdoamos. E eu peço a você que acesse a Bíblia agora, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo a Filemon. É um capítulo apenas. A carta de Paulo a Filemon é conhecida no meio teológico como a carta da reconciliação. É lindo o texto. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. Filemon, único capítulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a mim mesmo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, dando a entender que Onésimo era irmão ou primo ou parente dele. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, meu irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Como poderemos saber se a carta de Paulo a Filemon obteve o resultado desejado pelo apóstolo? Colossenses capítulo 4, versos 7 a 9, nos dá uma pista. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Paulo está ensinando a Filemon. E hoje nós lemos esta carta da reconciliação com a certeza de que o propósito de Deus na vida de Filemon se concretizou porque ele recebeu Onésimo como a um irmão. Queridos, o poder da reconciliação, o ministério da reconciliação foi dado a nós, Igreja de Deus. Nós não temos outro ministério, senão o ministério da reconciliação. E se o perdão gera restauração de relacionamentos, você não pode prescindir
de obedecer a este mandamento, sob pena de ter um caminho, um destino indesejado. Nós precisamos reaver os nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, o perdão gera restauração da relação com Deus. À medida que o perdão nos faz aproximarmos-nos dos nossos irmãos, imediatamente acontece a nossa reconciliação com Deus. Se eu estou brigado com a minha esposa, se eu estou em litígio com ela dentro de casa, se eu estou considerando alguma coisa e não consigo me relacionar bem com a minha esposa, podem ter certeza, as nossas orações são impedidas. Seja o vosso leito sem mácula. O mesmo acontece na nossa relação como corpo de Cristo. Nós não vamos ter êxito se não aprendermos a perdoar. E é na ação, na atitude de perdoar o nosso irmão, que imediatamente estamos novamente ligados a Deus. Se há alguma coisa no teu coração que o impede obedecer a palavra, considere 2 vezes o Espírito que está em ti. Observe que o apóstolo Paulo, ao encerrar a carta a Filemão, ele diz assim: a graça... Alguém aqui foi alcançado pela graça de Deus? Então levanta sua mão assim bem alto. Você foi alcançado pela graça de Deus? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Para bom entendedor, um pingo é um pingo. E uma epístola é uma epístola. E uma ordenança é uma ordenança. Todas as vezes que você pensar no teu irmão, pense na tua relação com o Espírito de Deus que está em ti. É nítido que se eu não consigo perdoar, é porque não é o Espírito de Deus que está governando a tua vida, meu irmão. Acorda. Desperta enquanto é tempo. É impossível amarmos a Deus que não vemos e não nos relacionarmos bem com o nosso irmão a quem vemos. Vejam bem, em 2 Coríntios 5, 18 e 19 está escrito o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se à igreja foi dado o poder para reconciliar o mundo com Deus, nós temos que nos reconciliar aqui primeiro. Nós temos que entender o propósito para o qual fomos chamados. Nós temos que entender o propósito para o qual Deus nos plantou na primeira igreja batista em Maricá. E uma vez restaurada a nossa relação com o próximo, seremos eficazes. Olhem mais vezes e com atenção. Paulo vai dizer a Filemão o seguinte: para que o exercício da tua fé seja eficaz, no pleno conhecimento. Você não é ignorante, rapaz. Você sabe, Filemão, que eu tinha autoridade para te mandar fazer, mas eu não quero fazer isso. É como se Deus capacitasse um irmão a dizer para o outro: tome vergonha na tua cara e obedeça a palavra. É isso, em outras palavras. Qual é o espírito que está regendo a tua vida? Quem é que está tomando posse das suas ações? Em Romanos 5,11 está escrito assim:
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Colossenses 1:21, a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. E Colossenses 3:13, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A restauração do nosso relacionamento com o Pai, por meio de Cristo, nos leva ao degrau da dimensão dos 70 vezes 7 em relação ao próximo. Não foi por acaso que Pedro perguntou a Jesus, irmãos. Ele perguntou para que nós pudéssemos viver nesta dimensão. Pedro não sabia, lógico, qual seria a resposta de Jesus. Mas Jesus é o dono da palavra eterna. Jesus sabia que um dia a nossa igreja estaria diante disso. Até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? É lógico que você sabe. E como dissemos no início da série Venha a nós o teu reino, o nosso problema não está na cognição, no entendimento, no conhecimento não. O nosso problema está na obediência a um mandamento. E que por meio do Espírito Santo nós temos a capacidade para deixar que Ele norteie a nossa vida e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quais fatores nos impedem perdoar nossos devedores? O segundo fator é a dureza. A dureza do coração. E me parece, queridos, que quando nós falamos em dureza do coração, não existe figura melhor para expressar isso que um concreto armado em torno de um coração que já foi salvo e redimido e que não consegue, por causa da dureza do coração. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Já viu gente com o coração endurecido no meio da igreja? Ele é um perturbado e ensejador de doenças e males. Contaminação. Pessoas que não perdoam, elas têm o potencial de contaminar a muitos. Segundo Hebreus capítulo 12, verso 15. Anote esse versículo. Em Deuteronômio 29, 18, está escrito o seguinte: para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A dureza ou o coração obstinado contra a obediência ao Espírito Santo é o segundo fator determinante para a não obediência à vontade de Deus. Porém, aqueles que vivem desta forma, ou seja, na desobediência à palavra, permitem que as obras da carne se manifestem com bastante frequência e acaba por contaminar a muitos à sua volta. E isto é um dos grandes geradores do êxodo de muitos crentes do meio das igrejas. Há uma estatística que diz que o número dos que estão fora da igreja é maior do que os que estão dentro. Pessoas que passaram pela igreja e estão lá fora. Sabem por quê, queridos? Porque naquele local, naquele ambiente,
aqueles irmãos não estavam vivendo de acordo com a palavra, mas de acordo com o Espírito, que não é o Espírito de Deus. A minha pergunta nesta manhã a você, que está na nave do templo e também via internet, é: até quando seremos homens e mulheres de dura cerviz, de coração petrificado em relação à palavra? Vença a dureza do seu coração com o quebrantamento, arrependimento e vigilância, para que você possa manifestar o fruto do Espírito com amor, perseverança e dedicação diária ao Senhor. O conselho da palavra deve ser observado com maior intensidade por cada um dos discípulos que estão servindo a Deus na primeira igreja batista em Maricá. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você é um ser humano de carne e osso. Quem aqui já sentiu raiva? Você é um ser humano normal. O problema não está em sentir raiva, né, Sérgio? O problema não é sentir raiva. A questão não é sentir raiva. A questão é se deixar dominar por ela e agir a partir dela. Quando alguém falar mal de você, não invente uma coisa maior em relação àquela pessoa. Quando você souber que alguém falou mal de você, que injuriou, que caluniou, que difamou, que inventou males a teu respeito, qual é o conselho de Jesus? Nós vamos entrar na próxima semana no Sermão do Monte. Não percam. Qual é o conselho de Jesus, meu irmão e minha irmã? Alegrai-vos e exultai quando os homens disserem todos os males contra você. Alegrem-se. Ah, pastor, é muito difícil. Bem-vindos ao reino de Deus. Não é para você falar, não é para você esbravejar, não é para você gritar, não é para você revidar à mesma altura. Não é assim? Hein? Ele não perde por esperar. Ele está pensando que eu não sei da vida dele. Está amarrado em nome de Jesus. Ele está pensando que eu não sei o que ele está fazendo lá. Não, queridos. O Espírito que habita o teu coração deve reger a tua vida, a palavra. Alegre-se, exulte. Provérbios 25:21 nos diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Talvez você esteja pensando assim: não, pastor, isso aí está lá no Novo Testamento. Isso aí foi dito por Paulo em Romanos 12:20. Deixa eu lhe fazer uma colocação. Paulo era um profundo conhecedor de todas as leis. Ele mesmo, falando de si, ele diz que excedia em conhecimento, muito mais, aos jovens da idade dele. Ele conhecia. Provérbios para Paulo, ele dissertava um a um. Então o apóstolo Paulo em Romanos, ele está dizendo assim, olha, o mesmo que está em Provérbios. Você pode abrir a sua Bíblia aí e conferir. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, aí vem o acréscimo do Novo Testamento, né? Aí é Paulo falando. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 9, está escrito o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás nunca levará vantagem diante de um coração quebrantado, contrito, vigilante e maleável. Escolha o caminho correto para que seu destino não seja alterado. Quais fatores nos impedem perdoar nossos devedores? Terceiro e último fator: orgulho. Um crente pode viver sem o hábito saudável de amar e perdoar. Eu vou repetir essa frase. Um crente pode viver sem o hábito saudável de amar e perdoar. Ele realiza muita coisa boa, edifica, cura, salva, evangeliza, visita enfermos, é cheio de fé, é capaz de atos extraordinários de misericórdia sacrificial, a ponto de vender tudo o que possui, dar aos pobres, mas ele se esquece que sem o amor verdadeiro no coração, tudo isso é em vão, é vaidade, é orgulho. Paulo disse: de nada me aproveitaria. Salmos 101, verso 5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, orgulhoso, não suportarei. Você pode ler o Salmo 101, verso 5? Aquele... Quantos aqui conheciam esse verso? Agora a maioria conhece. Provérbios 21, 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Conquanto saibamos a incompatibilidade entre um coração reto, humilde, gracioso, generoso, e um coração orgulhoso, vaidoso, egocêntrico e carnal, de nada adiantará o saber, se de todo o coração não houver uma decisão de mudança de comportamento. Em 1 Timóteo 1, versos 12 a 17, está escrito assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Eu vou repetir isso, irmãos. Ele fez quando era um o ignorante vive na carnalidade. Mas agora ele está dizendo o seguinte: mas agora eu conheço a verdade. Agora eu já sei qual deve ser o meu comportamento em Cristo. Agora eu já sei como eu devo andar e viver e me relacionar com as pessoas. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Venceu todo orgulho, toda prepotência.
Paulo chega a afirmar que colocou como esterco. Alguns entendem que a palavra esterco é algo desprezível. Não, queridos. Ele entendeu finalmente que todo o conhecimento da lei era para servir de base, porque a lei é a base para o Messias. A lei era a base para a novidade que Deus traria. Nós não podemos viver sem os 66 livros. Os primeiros 39 falam diretamente do plano de Deus para a salvação de todos. E os próximos 27 livros do Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento. A promessa se cumpriu. Até a vinda de Jesus, a lei regeu até ali. Paulo diz aos Gálatas que ela serviu de aio condutor. Até que o herdeiro chegasse. E o herdeiro já chegou. Já pagou o preço. Já morreu e ressuscitou. Acabou a história aí, irmãos? Ele vai voltar, não vai? Hein? Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? Numa de suas cartas, Paulo encerra dizendo assim: e a graça de Deus, o amor de Deus, o Pai, lembra disso? E a consolação do Espírito Santo, seja todos vós. Nós não temos outro Deus, irmãos. Nós temos um Deus só. E esse Deus é bondoso, generoso, perdoador, gracioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele que reina teu coração? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Paulo era orgulhoso e vaidoso do que diz respeito ao conhecimento da lei. No entanto, enquanto não caiu do cavalo, ficar cego por 3 dias, não comeu nem bebeu. Quer vencer o orgulho no trato com o teu irmão? Começa a orar e jejuar. Eu não estou pedindo a Deus que você caia do cavalo não, meu irmão e minha irmã, mas que vocês sejam obedientes à palavra e pautem a vida de vocês pela palavra. Enquanto não caiu do cavalo, ficou cego, foi guiado pela mão, não mudou de atitude e lado. Romanos 12, 21. Vamos ler juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos ficar em pé? Mais uma vez. Não se deixem, mas vençam. Que venha a nós o reino de Deus. Que venham os tempos de refrigério e paz na guerra. Quem está entendendo? Que venham os tempos de refrigério e paz, porém, na guerra. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E nós temos certeza, queridos, que nós já somos em Cristo mais do que vencedores. Nós teremos agora o nosso almoço. Pastor, não trouxe nada. Eu vou fazer o que o pastor William fez. Todos vão comer. Você não vai voltar para casa. E se for necessário,
Os pastores da igreja e os diáconos vão lá no restaurante trazer mais comida. Posso contar com os diáconos? Deixa eu ver aí. Os diáconos. Talvez vocês estejam pensando assim, não sei como, mas vou levantar a mão. Estou contigo, pastor. Ninguém vai embora. Todos nós vamos sair aqui e vamos nos alegrar ali no Senhor. Amém. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Obrigado, Jesus, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Obrigado pelo Sérgio, filho do nosso diácono Zé Sérgio, toda a sua família, as crianças. Abençoe, Pai, o lar do nosso diácono José Sérgio e da nossa irmã Elaine. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Juntamente com eles, Pai, a tua bênção sobre toda a tua igreja. Nós queremos, Pai, experimentar mais ainda do Senhor, como experimentamos nesta semana, em especial no dia de ontem e também agora pela manhã, Pai. Quando nem pregar no momento em que estávamos organizados para o fazer, podemos fazer. E nós queremos que seja sempre assim, Senhor, com o teu Espírito dirigindo o culto, com o teu Espírito guiando o culto, com o teu Espírito ministrando aos nossos corações, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós queremos, Pai, que o trono do nosso coração seja todo seu, o trono da nossa mente todo seu, o trono das decisões, dos pensamentos. Leva cativo, Senhor, ao senhorio de Cristo, para que sejamos resposta para Maricá, resposta para cada bairro desta cidade, resposta para essa sociedade que precisa de Jesus e de uma igreja viva, operosa, atuante. Obrigado mais uma vez por esta manhã, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Posso crer.